o cérebro matemático. Por que estudar matemática? Olá! Nessa aula nós vamos explorar a fascinante conexão entre matemática e o desenvolvimento cognitivo. Nós vamos descobrir como a matemática afeta o nosso cérebro e habilidades de resolução de problemas. Então, a matemática ela é mais do que números e fórmulas. Ela desempenha um papel importante no desenvolvimento de várias habilidades cognitivas. Autores como Consciência e Guerra, eles destacam que a matemática contribui significativamente para o desenvolvimento de habilidades como concentração, memória de trabalho e funções executivas. A matemática ela exige um alto grau de pensamento abstrato e flexibilidade cognitiva. Ela também prepara as nossas crianças para carreiras em ciências, tecnologia, engenharia e na própria matemática, conhecidas como carreiras STEM. Então, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Alguns autores também têm mexido nesse acrônimo, inclusive incluído as artes dentro desse contexto. E a neurociência ela mostra que o cérebro tem a capacidade de mudar e se adaptar, que é um fenômeno que, como nós sabemos, é chamado de neuroplasticidade. Isso significa que, ao enfrentar desafios matemáticos, certas áreas do nosso cérebro são estimuladas e fortalecem as suas conexões, melhorando a capacidade de pensar e aprender. E um outro aspecto bastante interessante é o papel da matemática no desenvolvimento do raciocínio espacial. A matemática, especialmente a geometria, ela envolve conceitos que exigem uma compreensão de espaço e forma. Se nós formos pensar, esses conceitos que são bem específicos da matemática, eles também são usados em outras áreas do conhecimento. A matemática também é uma excelente ferramenta para ensinar crianças a reconhecer e trabalhar com padrões e sequências. Essas habilidades elas têm aplicação em várias áreas da nossa vida, incluindo a música, a arte, a programação de computadores e nós sabemos que essas áreas então elas são importantes também num contexto geral da vida dos seres humanos. E por último, mas não menos importante, a matemática nos ensina a persistência. Ela pode ser bastante desafiadora, é verdade, mas aprender a persistir diante da dificuldade é uma habilidade vital que pode ser aplicada a muitos aspectos da nossa vida. Consciência e Guerra, na obra Neurociência e Educação, Como o Cérebro Aprende, eles destacam que a matemática contribui significativamente para o desenvolvimento de habilidades como concentração, memória de trabalho e funções executivas. É nessa obra também, e fica como uma sugestão ali para a leitura, que esses autores, que a obra ela não é específica para matemática, mas esses autores eles deixam ali um capítulo para falar também do ensino da matemática, para falar de algumas dificuldades de aprendizado, que eles vão nos mostrando como que desenvolver habilidades matemáticas pode influenciar no desenvolvimento cognitivo também de outras áreas do conhecimento, justamente por tudo isso que nós estamos trazendo aqui ao longo dessa nossa conversa, dessa nossa aula, porque a matemática, nós precisamos começar a entender que ela não se trata apenas de, como nós falamos, equações, símbolos e resolução dessas situações a partir de abstração e funções lógicas, mas ela ajuda que nós estejamos desenvolvendo o nosso cérebro, e aí quando nós falamos que o cérebro matemático é uma rede de conexões, onde nós vamos trabalhando diferentes regiões uma região vai ser fortemente ali ativada na resolução de problemas, outra na parte mais simbólica, outra na parte mais espacial. E quando essas redes são conectadas, elas também estão permitindo que nós estejamos fortalecendo e trabalhando, fortalecendo o nosso cérebro e trabalhando com habilidades que vão ser utilizadas ao longo da nossa vida, em outras áreas da nossa vida. Portanto, aprender matemática não é apenas uma questão de adquirir conhecimento específico, como nós comentamos ali anteriormente, mas também um meio de desenvolver uma ampla gama de habilidades cognitivas e preparar os alunos e todos os indivíduos
para que tenham sucesso no nosso mundo, que é um mundo bastante complexo e que está em constante mudança. Se nós fôssemos destacar, então, de tudo isso que nós falamos ao longo da aula, e com relação a essas habilidades que nós vamos desenvolvendo quando nós estudamos matemática, talvez, e aqui eu vou colocar entre aspas, né, aqui uma reflexão que nós podemos fazer, esteja a capacidade, a habilidade de resolução de problemas, que é o que está por trás de grande parte do que nós estudamos na matemática. Então, nós matemáticos estudamos resolução de problemas e nós, no mundo real, precisamos resolver problemas diariamente. E talvez uma segunda questão que nós também elencamos ali do desenvolvimento, né, o que a matemática permite que nós estejamos desenvolvendo como habilidade, é a flexibilidade cognitiva. E nós colocamos isso também ali ao longo da nossa aula, que é essa capacidade de nos adaptarmos a novas situações. A matemática, o estudante de matemática, a pessoa que gosta de matemática, ou melhor, a pessoa que se dedica a aprender matemática, ela constantemente precisa trabalhar e precisa exercitar essa flexibilidade cognitiva. Como nós falamos, ela é colocada a todo momento para resolver problemas, e esses problemas eles podem ser muito diferentes, e o matemático ele precisa, né, ou a pessoa que está trabalhando com matemática, ela precisa pensar em maneiras diferentes para resolver esses problemas, porque cada problema vai ter um tipo de solução, um caminho diferente. Então, voltamos aqui a reforçar. Nós falamos, né, ao longo aqui da nossa conversa, que estudar matemática é permitir desenvolvimento de habilidades que não são específicas da área de matemática, mas que vão poder ser utilizadas ali em outros contextos do nosso dia a dia. Então, para concluir a nossa aula, nós podemos verificar que a matemática ela não é apenas uma construção humana, mas é também uma linguagem universal que é compreendida por várias espécies animais, e o ser humano, então, ele acaba trabalhando de uma forma mais profunda com o estudo da matemática. Desejo a todos ótimos estudos e uma nova perspectiva sobre a matemática que nos rodeia.